A ação integrada. Visto que a todos nós interessa a ação e que sem ação não se pode viver, é de toda a necessidade entrarmos a fundo nesta questão e procurarmos compreendê-la plenamente. É uma questão difícil e temos de segui-la nos seus diferentes níveis, porque vivemos, em geral, uma vida desintegrada, seccionada. A nossa existência está dividida em compartimentos. Filosofias, ações e atividades existem em diferentes níveis, sem ligação umas com as outras, e esse viver conduz, inevitavelmente, à confusão e à desordem. Assim, quando tentamos compreender o complexo problema da ação, precisamos verificar o que é a atividade e o que é a ação. Há uma vasta diferença entre atividade e ação. Vivemos uma vida desintegrada em níveis diferentes e queremos resolver os nossos muitos problemas, cada um no seu nível próprio. O economista quer resolver todo o problema da existência no nível económico, o religioso no nível psicológico ou, como costumam chamá-lo, espiritual. E o homem que crê na reforma social se interessa pela transformação exterior, pela modificação dos padrões sociais, etc. Vemos, pois, que os mais de nós operamos em compartimentos separados, isolando o problema e procurando resolvê-lo como se ele fosse exclusivamente um problema económico ou um problema psicológico ou espiritual, exclusivamente externo ou interno. Ora, esta ação isolada é a ação desintegrada e a ação circunscrita é mera atividade, isto é, quando queremos resolver um problema no seu próprio nível, como se ele não tivesse relação com outras questões importantes da vida, essa maneira de tratar o problema não passa de mera atividade. A atividade é a ação que não está em relação com o todo. Quando dizemos, modifiquemos primeiro o ambiente e o resto virá por si. Uma ideia dessas, sem dúvida, revela um pensar fragmentário, conduziente à mera atividade. O homem não vive num único nível, mas em diferentes níveis de consciência, e separar a sua vida em compartimentos, em níveis diferentes e sem nenhuma relação entre si, é obviamente prejudicial à ação. Muito importa compreender a distinção entre a atividade e a ação. Eu chamaria a atividade à conduta de vida baseada em níveis independentes, em níveis desintegrados, isto é, queremos viver como se a vida estivesse num único nível, sem nos preocuparmos com outros níveis, com outros campos da consciência. Se examinarmos tais atividades, verificaremos que se baseiam em ideias e a ideia é um processo de isolamento, por conseguinte, a atividade é sempre um processo de isolamento e não de unificação. Se analisardes a atividade, vereis que ela é o produto de uma ideia, isto é, a ideia é considerada a coisa mais importante de todas e uma tal ideia é sempre separativa. Uma ideia que gera atividade ou uma atividade baseada no padrão de uma ideia há de causar conflito inevitavelmente. E isso é o que está acontecendo na nossa vida. Temos uma ideia e depois nos moldamos por essa ideia, mas se a examinardes atentamente, podereis ver que a ideia é separativa. Uma ideia nunca pode ser integradora, ela sempre separa, sempre divide. Aquele que se entrega a simples atividades baseadas numa ideia está, obviamente, criando malefícios, causando sofrimentos, promovendo a desordem. A ação integrada não nasce de uma ideia, nasce assim que compreendeis a vida como um processo total
não fragmentado em compartimentos separados, em atividades separadas do todo da existência. A ação integrada é a ação que não está baseada em ideia, a ação que abrange o todo, o processo total. E o que é um processo total não tem a limitação de uma ideia. Assim, aquele que deseja agir seriamente, interessadamente, de maneira cabal, sem produzir desordem, deve compreender a ação como um todo, não baseado em ideia. Quando a ação se baseia em ideia, é mera atividade e toda a atividade é separativa, exclusiva. Nosso problema, portanto, é o de como agir integralmente, como um todo e não em diferentes níveis não relacionados entre si. Para se agir como um todo, agir integralmente, é óbvia a necessidade de autoconhecimento. O autoconhecimento não é uma ideia, é um movimento. Uma ideia é sempre estática, e se nos falta o autoconhecimento, a mera ação baseada numa ideia conduz à desordem, ao sofrimento e à dor. Por conseguinte, para a ação necessita-se autoconhecimento. O autoconhecimento não é uma técnica, não o temos de aprender num livro. O processo do autoconhecimento descobre-se nas relações, em nossas relações com um só indivíduo ou com a sociedade. Sociedade é a relação entre eu e outro homem. Só pode haver ação integrada quando há autoconhecimento, e o autoconhecimento é produto não de uma ideia, mas das relações que estão em constante movimento. Se observardes, podereis ver que as relações nunca podem fixar-se, nunca podem ser limitadas por uma ideia. As relações estão em movimento constante, nunca são estáticas. Por conseguinte, a compreensão das relações é difícil, extremamente difícil, e esta é a razão para que nos voltemos para a mera atividade, para a ideação como padrão da ação. Nessas condições, o homem sincero não deve deixar-se envolver na atividade, mas sim compreender as relações. Pelo processo do autoconhecimento, a compreensão do processo do eu, do meu, na sua inteireza, traz a ação integrada, e esta ação é completa. Esta ação não criará conflito. Quais são os deveres de uma esposa? Neste país, o marido é o patrão e ele é a lei, o senhor, porque economicamente dominante. E é ele quem diz quais são os deveres de uma esposa. Uma vez que a esposa não predomina e é economicamente dependente, o que ela diz não são deveres. Podemos considerar o problema do ponto de vista do marido ou da esposa. Se considerarmos o problema da esposa, vemos que, porque não é livre economicamente, a sua educação é limitada ou as suas capacidades de raciocínio podem ser inferiores e a sociedade lhe impôs regras e modos de conduta estabelecidos por homens. Portanto, ela aceita o que se convencionou chamar os direitos do marido, e como este é quem domina, por ser economicamente livre e ter capacidade para ganhar dinheiro, quem dita a lei é ele. Naturalmente, quando o matrimónio é um objeto de contrato, não há limite às suas complicações. Existe então o dever, palavra burocrática que nada significa nas relações. Quando se estabelecem regras e se começa a inquirir sobre os direitos e deveres do marido e da esposa, isso não tem mais fim. Sem dúvida, a vida da relação em tais condições é horrível, não achais? Quando o marido exige os seus direitos e quer uma esposa cumpridora dos seus deveres, o que quer que isso signifique, a relação entre os dois não passa evidentemente de mero contrato mercantil. É de grande importância compreender esta questão, porque, certamente, há de haver um modo diferente de considerá-la. Enquanto as relações estiverem baseadas em contrato, em dinheiro ou posse, autoridade ou dominação, elas serão, forçosamente, uma questão de direitos e deveres. É evidente a extrema complexidade das relações
quando elas resultam de um contrato em que se estipula o que é correto, o que é incorreto e o que é dever. Se sou vossa esposa e exigis de mim certos atos, como não sou independente, terei naturalmente de sucumbir aos vossos desejos, já que tendes as rédeas nas mãos, impondo à vossa esposa certas regras, direitos e deveres, e as relações com ela se tornam, por conseguinte, uma simples questão de contrato com todas as respectivas complexidades. Mas não haverá uma outra maneira de considerar este problema? Isto é, quando há amor, não há nenhum dever. Quando amais vossa esposa, vós lhe dais participação em tudo, na vossa propriedade, nas vossas tribulações, vossas ansiedades e vossas alegrias. Não a dominais, não sois o homem e ela a mulher, para ser usada e posta de parte, uma espécie de máquina procriadora, para perpetuar o vosso nome. Quando há amor, a palavra dever desaparece. Só o homem que não tem amor no coração fala de direitos e deveres, e neste país direitos e deveres tomaram o lugar do amor. As regras se tornaram mais importantes do que o calor da afeição. Quando há amor, o problema é simples. Quando há amor, o problema é simples. Quando não há amor, o problema se torna complexo. Quando um homem ama sua esposa e seus filhos, jamais pensará em dever e em direitos. Senhores, examinai o vosso coração e vossa mente. É claro que isso vos faz rir. Esta é uma das artimanhas dos que não gostam de pensar. Rir de uma coisa é afastá-la para o lado. Vossa esposa não tem participação em vossa responsabilidade, nem em vossa propriedade. Ela não tem a metade das coisas que tendes, porque considereis a mulher menos importante que vós, como uma coisa para ser guardada e usada sexualmente, segundo vossa conveniência, quando o vosso apetite o exige. Por isso, inventastes as palavras direitos e dever, e quando a mulher se revolta, atirais-lhe estas palavras. É uma sociedade estática, é uma sociedade em decomposição, a que fala de dever e de direitos. Se examinardes ao justo o vosso coração e a vossa mente, verificareis que não tendes amor. Sem amor, não percebo a utilidade de se ter filhos. Sem amor, criamos filhos feios, imaturos, incapazes de pensar, e assim serão eles toda a vida, porque nunca se lhes deu afeição, porque só serviram de brinquedo e de divertimento, e para conservar o vosso nome, para que venha a existir uma nova sociedade, uma nova civilização, não deve evidentemente haver dominação nem por parte do homem, nem por parte da mulher. A dominação existe em virtude da pobreza interior. Psicologicamente pobres que somos, desejamos dominar, descompor a criada, a esposa ou o marido. Certamente, só o sentimento afetuoso, o calor do amor, pode implantar uma nova condição, uma nova civilização. O cultivo do coração não é um processo da mente. A mente não pode cultivar o coração, mas quando é compreendido o processo da mente, surge então o amor. O amor não é uma mera palavra. A palavra não é a coisa. A palavra amor não é amor. Quando empregamos essa palavra e procuramos cultivar o amor, isso é meramente um processo da mente. O amor não pode ser cultivado, mas assim que percebermos que a palavra não é a coisa, então a mente, com suas leis e suas regras, seus direitos e deveres, deixará de intervir, e só então teremos a possibilidade de criar uma nova civilização, uma nova esperança, um mundo novo. Que qualidade é essa que nos dá a percepção do todo? Em geral, agimos sem integração. Percebemos uma parte de um dado problema e depois agimos. E quando a nossa atividade está baseada na percepção de só uma parte e não do todo de um problema, haverá, inevitavelmente, confusão e miséria. A questão, pois, é de como perceber na sua inteireza qualquer problema humano. Porque quando percebemos um problema em sua inteireza e o tratamos como um todo, o problema é resolvido. Essa ação não cria novos problemas. Se sou capaz de perceber como um todo e não apenas parcialmente o problema da avidez, da violência, do nacionalismo, minha ação não produzirá outras catástrofes
e mais sofrimentos. Como é que nos aplicamos a um problema? Se nos aplicamos a um problema com o desejo de achar uma solução ou a causa do problema, entramos no problema com uma mente muito agitada, não é verdade? Tendes um problema e desejais achar uma solução, por conseguinte estáis muito interessado na solução e vossa mente já está ansiosa por encontrá-la. Isto é, o problema não vos interessa, só vos interessa a solução do problema. Por isso, o que acontece? Porque só quereis a solução do problema, perdeis de vista a significação do problema. Visto que vossa mente está agitada, não podeis, em absoluto, perceber o problema em sua inteireza, pois só se pode ver um problema em sua inteireza quando a mente está tranquila. Só há percebimento de todo quando a mente está completamente tranquila. Mas esse silêncio, essa serenidade, não é provocada ou produzida por meio de disciplina ou de controle. Vem a serenidade só quando cessam as distrações, isto é, quando a mente toma conhecimento de todas as distrações. A mente está interessada em muitas coisas, em problemas multiformes, e se ela escolhe um interesse e exclui outros interesses, nesse caso não toma conhecimento do problema integral, havendo, por isso, distração. Mas se a mente toma conhecimento de cada interesse que surge e percebe-lhe o significado, não há então distração. Só há distração quando escolhemos o interesse central, porque então qualquer coisa estranha ao problema central constitui uma distração. Quando se escolhe um interesse central, fica a mente toda concentrada, toda absorvida nesse interesse? Não fica, evidentemente. Podeis escolher um interesse central, mas se examinardes a vossa mente, vereis que ela se concentra em coisa alguma. Se concentrasse em alguma coisa, não haveria distrações, mas isso não é possível, porque ela tem muitos interesses. Uma distração significa que existe um interesse central, e por conseguinte, tudo o que compete com o interesse central constitui uma distração. A mente que tem um interesse central e está resistindo às chamadas distrações não é uma mente tranquila. Essa mente está apenas fixada numa ideia, numa imagem ou fórmula. E a mente fixada em alguma coisa não é uma mente tranquila, é uma mente cativa. Assim, para a mente tranquila é essencial para a percepção, assim uma mente tranquila é essencial para a percepção do todo. E só está tranquila a mente quando compreende cada pensamento e cada sentimento que surge. Isto é, a mente se torna tranquila quando cessa o processo de pensamento, resistir, levantar uma muralha de isolamento e viver nesse isolamento. Isso não é tranquilidade. A tranquilidade que é cultivada, disciplinada, forçada à tranquilidade sob compulsão é ilusória e, em tais condições, a mente jamais perceberá o problema como um todo. O viver é uma arte e a arte não se aprende num dia. A arte de viver não se encontra em livros, em nenhum guru vou-la pode dar. Mas, visto que comprais livros e seguis gurus, vossa mente está cheia de ideias falsas, cheias de disciplinas, de regras e restrições, porque vossa mente nunca está tranquila, nunca está serena, é incapaz de perceber qualquer problema como um todo. Para se ver alguma coisa, plenamente, integralmente, necessita-se de liberdade. E a liberdade não vem por meio de compulsão, de um processo de disciplina, de repressões, mas só quando a mente se compreende a si mesma, o que é autoconhecimento. Essa forma superior de inteligência, que é o pensar negativo, só aparece quando o processo de pensamento cessou. E nessa vigilante tranquilidade percebe-se o todo do problema. E só então há a ação integrada, a ação plena, correta, completa. Se a repetição de mantras e a celebração de ritos se embotam a mente, por que os psicólogos dizem que, quando a mente está concentrada numa coisa ou numa ideia, ela se torna penetrante? Se confiais em autoridades, estáis perdido. O especialista é uma pessoa desintegrada e o que ele diz de sua especialidade não pode levar à ação integrada. Porque se citais um psicólogo
e um outro cita outro psicólogo de opinião contrária, em que ficais? O que pensais e o que eu penso valem mais do que todos os psicólogos juntos. Tratemos, pois, de descobrir por nós mesmos, abstendo-nos de citar o que dizem os psicólogos e os especialistas. Este caminho só conduz à confusão mais completa e ao conflito da ignorância. A questão é esta: a repetição de um mantra ou a prática de um rito embota a mente? E a outra questão é: a concentração numa ideia aguça a mente? Vamos ver se descobrimos a verdade a esse respeito. A repetição de uma palavra, por melhor que ela soe, é evidentemente um processo mecânico. Observai a vossa mente. Quando tomais a palavra Aum e ficais repeti-la, o que acontece à mente? Se ficais repetindo essa palavra todos os dias, vem-nos um certo estímulo, uma certa sensação, que é produto da repetição. É um processo mecânico. E pensais que uma mente que fica a repetir uma palavra é capaz de penetração ou de pensar com presteza? Costumais repetir mantras? E é a vossa mente penetrante, flexível, ágil? Só podeis ver se vossa mente é ágil ou não em vossas relações com outras pessoas. Se vos observardes a vós mesmos nas relações com vossa esposa, vossos filhos, vosso vizinho, vereis que vossa mente é obtusa. Imaginais apenas ter uma mente penetrante, palavra que não tem referente em vossa ação, em vossas relações, que nunca são claras nem completas. A mente que assim imagina é desequilibrada. A mera repetição de palavras proporciona sem dúvida um certo estímulo, uma certa sensação, mas isso só pode tornar a mente obtusa. De modo idêntico, quando praticais ritos, cerimónias, dia por dia, que está acontecendo? A prática de um rito, com toda a regularidade, proporciona sem dúvida um certo estímulo, tal como frequentar o cinema, e esse estímulo vos satisfaz. Quando um homem bebe alguma coisa, um coquetel, poderá sentir-se momentaneamente livre de inibição, mas façam-no beber continuamente e ele se tornará cada vez mais obtuso. O mesmo acontece quando praticais ritos persistentemente. Atribuís aos vossos ritos uma importância extraordinária que eles não têm. Vossa mente é que é responsável pelo imputamento de si mesma, que faz da vossa vida um processo mecânico. Não sabeis o que isso significa. Se refletisseis bem, se começasseis de novo, não continuareis a repetir palavras. Vós o fazeis porque alguém vos disse que a repetição dessas palavras, desses mantras, vos será útil. Para se achar a verdade, não necessita de guru nem de livro algum. Para termos a mente lúcida, devemos examinar a fundo cada questão, cada movimento de pensamento, cada vibração de sentimento. Visto que não desejais achar a verdade, tendes esse providencial entorpecente que é um mantra, a palavra. Sei que continuareis a praticar esses ritos, porque o abandono dos mesmos iria criar perturbações na família, escandalizar a esposa ou o marido. Para não causar perturbações na família, preferis continuar a praticá-los. Quem continua a fazer uma coisa sem saber o que faz é evidentemente uma pessoa desequilibrada. E não estou nada certo de que aqueles que celebram ritos não são desequilibrados. Se alguma significação tivessem esses ritos, deveriam ter alguma repercussão na vida diária. Se sois o diretor ou o proprietário de uma fábrica e não dais aos operários nenhuma participação nos vossos lucros, pensais que tereis paz repetindo estas palavras milhares de vezes? Homens que se utilizam dos outros e que exploram monstruosamente seus criados e empregados celebram ritos e repetem a palavra paz, paz. Isso é uma fuga maravilhosa. Um homem desses é uma entidade feia, desequilibrada, e por mais que fale em pureza da vida, por mais ritos que pratique, por mais que repita a palavra Aum, que troque as roupagens do seu Deus, isso não altera nada. Que valor têm vossos mantras e vossos ritos? Falais de paz para um lado e semeais desgraças por outro. Pensais que é equilibrada essa ação? Praticareis ritos incontáveis, mas não procedereis generosamente.
porque não há em vós nem uma centelha da vida. Os mais de nós queremos permanecer embutados, porque não desejamos enfrentar a vida. E a mente embutada pode pôr-se a dormir e viver feliz num estado semi-comatoso. Os mantras, a celebração de ritos, ajudam a produzir esse estado de sono. E é isso que desejais. Estás escutando palavras, mas não tendes a vontade de fazer coisa alguma. É isso o que eu reprovo. Não abandonais os vossos ritos, não deixais de explorar, nunca dividireis os vossos lucros com outros. Não vos interessa melhorar a vida dos não privilegiados. Achais que tendes todo o direito a morar num palacete e que eles não o têm. Visto que não fareis coisa alguma, não sei se porque escutais tão interessadamente as minhas palavras. O segundo problema é se a concentração numa ideia pode produzir clareza ou penetração na mente. É um problema complexo e há muitas coisas nele implicadas. Vamos, pois, examiná-lo a fundo. O que significa concentração? Uma criança não fala em concentração quando tem interesse numa coisa. Dá-lhe um relógio, um brinquedo, qualquer coisa que lhe desperte o interesse, ela ficará inteiramente absorvida nessa coisa. Nada mais existe para ela no mundo. Vós não tendes interesse e por isso fazeis esforços por concentrar-vos. Isto é, escolheis uma palavra agradável ou deleitável, a que chamais a verdade, uma qualidade que vos dá um sentimento de bem-estar e procurais fixar a mente na mesma. Outros pensamentos se insinuam e vós os afastais e passais o tempo batalhando contra eles num esforço para vos concentrardes. Se conseguis concentrar-vos e fixar a mente numa ideia, se conseguis excluir outros pensamentos e isolar-vos com uma ideia única, pensais ter alcançado algo importante. Em outras palavras, a vossa concentração é mera exclusão. A vida é sobremodo grande para vós e por isso vos concentrais numa ideia. E pensais então que vossa mente se tornará penetrante. Tornar-se-á? Pode a mente tornar-se penetrante se vive no isolamento, na exclusão? A mente é penetrante, clara, veloz só quando é inclusiva, quando não vive no isolamento, quando capaz de seguir cada pensamento até o fim, vendo todas as suas consequências. Só então é a mente capaz de se tornar penetrante e não quando se concentra numa ideia, o que representa um processo de exclusão. Há ainda outra questão aqui implicada. Que entendeis por ideia? Que é a ideia? Evidentemente é um pensamento que se fixou. Que é pensamento? O pensamento é reação da memória. Não há pensamento sem memória. Não há pensamento sem o passado. O pensamento, pois, nasce como reação da memória. E que é a memória? Memória é resíduo da experiência incompleta, da experiência imperfeitamente compreendida. Memória, portanto, é o produto da ação incompleta. No nosso naturalmente entrar nesta questão, não posso naturalmente entrar nesta questão a fundo, visto que exigiria muito tempo. Resumindo, memória é a experiência incompleta e essa experiência incompleta, a que chamamos memória, gera o pensamento do qual resulta uma ideia. Logo, a ideia é incompleta e quando vos concentrais, vossa mente é incompleta e a mente incompleta sempre será insensível. A mente só se torna sensível quando é ágil, lúcida, quando, tendo consciência de sua própria reação, está livre da reação. Se desejamos compreender uma coisa, nós a amamos, observámo-la com toda a atenção, sem condenação, sem justificação, sem censura, sem reação. A nossa mente então é ágil, nossa ação não se baseia em ideia, que é mero prolongamento da memória e, portanto, incompleta. A mente que é forçada a concentrar-se, que foi imolada a uma ideia, identificada com uma ideia, é uma mente obtusa, visto que uma ideia nunca pode ser completa e, como em geral vivemos de ideias, nossas mentes são obtusas. Só quando a mente é livre, capaz de extraordinária flexibilidade, só então pode haver a compreensão da verdade. Um homem dorme quando o seu corpo está adormecido. O que entendemos por sono? Estamos adormecidos quando pensamos que estamos dormindo? A maioria de nós não vive sonhando, fazendo as coisas automaticamente.
Quando as influências ambientais nos obrigam a determinadas ações, não estamos dormindo? Por certo, o recolher-se à cama não é a única espécie de sono que a maioria das pessoas busca. Os mais nós queremos esquecer, queremos ser insensíveis, não ser perturbados, queremos uma vida fácil e confortável e assim nos pomos a dormir, mental e emocionalmente, enquanto continuamos a fazer coisas com grande atividade. Para compreendermos este problema, precisamos entender a questão da consciência. O que entendemos por consciência? Não citeis o que outras pessoas disseram a respeito, seja Shankara ou Buda. Pensai por vós mesmos. Não li livros sagrados, o Bhagavad Gita ou os Upanishads, nem livros de psicologia. Uma pessoa precisa pensar de maneira nova quando deseja encontrar a verdade. Não se pode conhecer a verdade por intermédio de outrem. O que se repete é mentira. Pode ser verdade para a outra pessoa, mas se repetir, torna-se mentira. A verdade não pode ser repetida. Ela tem de ser experimentada, e não podeis experimentá-la se estáis enredado em palavras. Temos de verificar o que se entende por consciência. A consciência, de certo, é um processo de reação a um estímulo a que chamais experiência. Isto é, há um desafio, que é sempre novo, mas a reação é sempre velha. A reação ao novo, a reação a um desafio, é a experiência. Essa experiência recebe uma designação, um nome, um rótulo, indicando que ela é boa ou má, agradável ou dolorosa, sendo depois registrada, arquivada. Assim, a consciência nos diferentes níveis é o processo total do experimentar, reagir ao estímulo, dar nome e registrar. É isso, ao justo, o que se passa nos diferentes níveis do nosso ser, um processo constante, não um processo periódico, reação ao estímulo, denominação e armazenamento, para comunicação ou conservação. Esse processo total, em níveis diferentes, chama-se consciência. Não estou inventando. Se observardes a vós mesmos, vereis que é exatamente isso o que acontece. A memória é o armazém, o registro, e a memória que intervém, que reage ao estímulo, e a esse processo chamamos consciência. É exatamente isso o que acontece. Pois bem, quando o corpo adormece, quando estáis dormindo, o que acontece? O processo continua, a mente continua ativa, não é verdade? Pode-se muitas vezes verificar que uma mente continua ativa durante o sono. Quando temos um problema, durante o dia pensamos nele, torturamos-nos com ele, mas não encontramos solução. Quando despertamos, temos uma nova maneira de olhar o problema. Como acontece isso? De certo, quando a mente consciente, depois de se ter preocupado com o problema, relaxa a atenção, nessa mente superficial, agora tranquilo, o inconsciente pode projetar-se e, ao despertar, temos a solução. A mente consciente nunca está tranquila, está perpetuamente ativa em todas as suas camadas. Não é possível, nas horas em que estamos despertos, aquietar a mente. Mas quando, durante o sono, a camada superficial da consciência está tranquila, o inconsciente se projeta e fornece a resposta certa. É só quando a mente, a consciência, não está a dar nome, a armazenar, mas apenas experimentando, é só então que há liberdade. Libertação. O sono tem significação diferente. A questão é o que acontece quando o corpo dorme. Sem dúvida, a mente superficial está tranquila, mas a consciência total continua a funcionar. A vastidão, a significação mais profunda do sono não é compreensível se não estamos perfeitamente conscios quando despertos do processo da consciência. O processo da consciência está experimentando, nomeando e guardando ou registrando. E enquanto esse processo for mantido integral, não haverá liberdade. A liberdade, a libertação, só pode vir quando o pensamento cessa, sendo o pensamento produto da memória, a qual, por sua vez, é experimentar, dar nome e registrar. A liberdade só é possível quando há um percebimento completo, tranquilo, de tudo o que se passa em redor e dentro de nós. Suscita-nos isso a questão: o que é o percebimento? A crença em Deus sempre foi poderoso incentivo a viver melhor. Por que negar Deus? Por que não procurar reavivar a fé do homem na ideia de Deus? Seria insensato negar Deus. Só o homem que não conhece a realidade emprega palavras destituídas de significação. O homem que diz que sabe, não sabe.
O homem que experimenta a realidade, momento por momento, tem meios de comunicar essa realidade. Examinemos esta questão. Os homens que lançaram a bomba atómica sobre Hiroshima disseram que Deus estava com eles. Os que voavam da Inglaterra para destruir a Alemanha diziam que Deus era o seu copiloto. Os Hitlers, os Churchills, os generais, todos falavam de Deus, têm imensa fé em Deus. Estão eles prestando algum serviço ao homem, dando-lhe uma vida melhor? Os que dizem crer em Deus devastaram a metade do mundo. E o mundo está cheio de misérias por causa da intolerância religiosa. Temos separação das pessoas em crentes e não crentes, separações que conduzem a guerras religiosas. O que isso indica é que temos uma mentalidade extraordinariamente política. E o capitalista tem sua gorda conta corrente no banco. O coração insensível e a mente vazia. Não reais, porque fazeis exatamente a mesma coisa. Os que têm o coração vazio também falam de Deus. A crença em Deus será um poderoso incentivo a viver melhor? Porque precisais de um incentivo para viver melhor. O vosso incentivo certamente deve ser o vosso próprio desejo de viver com pureza e simplicidade. Não achais? Se desejais um incentivo, não vos interessa tornar a vida possível para todos. Só vos interessa o vosso incentivo, que é diferente do meu. E vamos brigar por causa dos nossos incentivos. Mas se vivemos felizes todos juntos, não porque cremos em Deus, mas porque somos entes humanos, possuiremos então em comum todos os meios de produção a fim de produzirmos para todas as coisas necessárias. Por falta de inteligência, aceitamos a ideia de uma superinteligência chamada Deus. Mas esse Deus, essa superinteligência, não vai dar-nos uma vida melhor. O que leva a uma vida melhor é a inteligência. E não pode haver inteligência se há crença, se há divisões de classe, se os meios de produção se acham nas mãos de uns poucos, se há nacionalidades isoladas e governos soberanos. Tudo isso, evidentemente, denota falta de inteligência. E é essa falta de inteligência que está impedindo uma vida melhor, e não a falta de crença em Deus. O outro ponto, agora, é este. O que significa Deus? Em primeiro lugar, a palavra não é Deus. A palavra não é coisa. Quando pronunciais a palavra Deus, isso não é Deus. Quando repetis essa palavra, ela naturalmente produz uma certa sensação, uma reação agradável. Ou se disseis que não credes em Deus, esta negação tem também um significado psicológico. Isto é, a palavra Deus gera em vós uma reação nervosa que é também emocional e intelectual, conforme o vosso condicionamento. Mas essas reações, evidentemente, não são Deus. Como então achar a verdade? Não a achareis no isolamento, na renúncia à vida. Para achar a verdade, a mente precisa estar livre da reação do passado, porque a verdade não pode ser vista quando a mente está fixada. Ela tem de ver de maneira nova, momento por momento. A mente, que é produto da memória do tempo, não pode acompanhar a verdade. Para que se torne visível a realidade, o processo de pensamento tem de findar. Todo o pensamento é produto do tempo, resultado de ontem, e a mente que está aprisionada na esfera do tempo não pode perceber algo que está além dela própria. O que ela percebe está sempre dentro da esfera do tempo, e o que pertence ao tempo não é a realidade. A realidade só pode existir quando a mente, que é produto do tempo, deixa de existir. Há então o experimentar daquela realidade que não é fictícia, que não é auto-hipnose. Só se extingue o processo de pensamento quando compreendeis a vós mesmos, e podeis compreender a vós mesmos, não no retraimento da vida, mas tão somente nas vossas relações com esposa, filhos, mãe, vizinhos. A realidade, portanto, não está distante. A regeneração não depende do tempo. A regeneração, essa revolução interior, portadora de esclarecimento, só se concretiza ao perceberdes o que é. Ela não exige tempo, exige compreensão, existe atenção lúcida. Só quando a mente está tranquila vem a regeneração. A experiência da realidade não é a questão de crença. Quem crê nela não a conhece. E quem fala a seu respeito está apenas dizendo palavras. Palavras não são experiência, não são a realidade. A realidade é imensurável. Não pode ser ensinada com palavras floridas, assim como a vida não pode ser encerrada dentro das muralhas da posse.
Só quando a mente é livre vem a criação.